Nasci de uma família desestruturada, um pai e uma mãe com um casamento caótico. Por quê? Porque a minha mãe, aos 14 anos, ela passou por abuso sexual pelo pai dela. Nossa. E ele gerou um filho nela. O próprio pai. E eu só descobri essa história quando eu já estava grande. Ela nunca aceitou esse filho dela. E eu nunca entendi o porquê. Uma tia minha pegou ele pra criar, ainda pequeno. E ele tem problemas de retardo mental. E me falaram, e eu sempre perguntava, sempre muito curiosa, perguntava, por que ele tem problema? Por que ele tem problema? Ah, porque ele teve muita febre quando ele era criança, quando ele era bebê. E aí, mais pra frente, eu cresci, e aí ela me contou, né, uma tia minha me contou que ele era filho do próprio pai dela. Então ela entrou num casamento com feridas, com traumas que ninguém curou, que ninguém podia curar, porque ela não conhecia Jesus. Meu Deus. Então eu acredito que até mesmo, né, o marido dela, o meu pai, também quando descobriu, quando soube, acho que olhou ela de uma forma diferente ali. O casamento foi um casamento abusivo, ele traía ela traía ele, eu cresci nesse ambiente. A mãe dele era do candomblé, nunca aceitou a minha mãe, porque tinha prometido ele pra uma outra pessoa do candomblé. Nossa. E ele se apaixonou pela minha mãe. Então ela começou a entregar vários trabalhos rituais contra a vida da minha mãe. E ela disse que a minha mãe não passaria dos 37 anos, que ela morreria antes seca em cima de uma cama. E foi a idade que ela morreu. Seca, com leucemia. Em cima de uma cama. Ali, minha mãe gerou uma irmã, um irmão, minha outra irmã, e eu sou a caçula. Então, assim, ela já não queria mais filho, porque o casamento era abusivo. A mãe dela faleceu aos 37 anos, infartada do coração. Ela virou a mãe dos outros irmãos dela. O meu avô pega a minha mãe pra ser mulher dele. Ele pegou a minha mãe pra ser mulher dele. Deus. Tanto que ele fez um filho nela. Enfim, aí pra ela fugir desse abuso, dessa vida que ela não escolheu, ela casa muito nova com meu pai. Então ela já vai com trauma, vai com abuso, vai ferida, vai uma pessoa machucada por um casamento. Assim, uma pessoa que entra num casamento porque quer fugir de uma realidade, qual a probabilidade disso dar certo? Quase nenhuma. Hoje que nós somos pessoas espirituais, que decidimos ser, eu entendo hoje que você decide se você quer ser espiritual ou não. Jesus deixou isso muito livre, que nós temos o poder da escolha. E ele respeita as escolhas do ser humano, né? Ele deu livre-arbítrio. Dentro das nossas congregações hoje, uma grande porcentagem desses frequentadores das nossas igrejas são pessoas desespiritualizadas. Você falou uma palavra legal. Como? Uma pessoa que ela tá na igreja, ela não acredita em batalha espiritual. Eu não acredito. Fulano é ruim porque é ruim mesmo. Porque são... Ai, fulano é infeliz porque é infeliz mesmo. Eu não acredito nisso, gente. Não existem pessoas ruins. Existem pessoas doentes, pessoas que passaram por trauma e não foram curadas. Quando eu entendi que quanto mais eu preciso de misericórdia, mais eu preciso dar misericórdia. Minha mãe precisava de alguém com misericórdia pra cuidar dela. E dizer pra ela teve, que não né? é, que aquilo não era de verdade, aquilo não era pra ter acontecido. Que ela passou por abuso, ela tinha que ser cuidada e curada, mas naquela época não se falava em abuso infantil. E ela vai pra esse casamento e gera 4 filhos. Eu sou a 5ª filha. Ela já tava cansada, muita traição, não era feliz. Então ela tentou me abortar. E ela desmaiou dentro de um banheiro ensanguentada. E aí começou os abusos sexuais do meu próprio pai. Ele fez isso com todas. Peraí, ele fez isso com todas as suas Irmãs. Filhas. 3 Meu Deus. filhas dele, legítimas. A primeira saiu de casa, não suportou porque a minha mãe não acreditou. A minha mãe ficou contra ela. Olha como uma pessoa doente, uma pessoa que não é curada, como uma pessoa que é doente, ela consegue adoecer até os filhos. E ela não acreditou na minha irmã. Sendo que ela já havia passado também por um processo. Poxa, não era né? uma lógica? Assim, eu passei, eu sei que isso acontece. Mas eu acredito que Satanás deixa a pessoa cega. Cega. Ela Pessoa não amava meu consegue. pai assim, ele traía ela, mas ela era um amor doentio por ele. E ele também tinha um amor doentio por ela, porque os dois cometiam adultério e depois estavam juntos. Então, olha quanta pessoa doente criando pessoas, criando crianças doentes pra sociedade. Minha irmã saiu de casa, fugiu. Sofreu muito na casa das pessoas. Ficou eu e minha outra irmã. E eu vi meu pai abusando dela. Sofri muito. E ela falou pra mim assim, eu nunca vou deixar ele fazer isso com você. Com você ele não vai fazer. Enquanto isso, ele molhava a gente no chuveiro, virava de costas e dava choque no pé. Era uma dor insuportável. Deus. Ele pegava ripa de pau e ele batia tanto na gente. E se a gente fizesse xixi na cama, apanhava ainda. E minha mãe não fazia nada. Ela não nos defendia. Quem era pra acolher e defender deixava a gente ali, ó, exposta ao perigo, exposta ao terror. E eu me lembro que um dia
Eu não sei onde minha mãe estava. Eu estava brincando com a minha irmã na cozinha. E ele me chamou. Vem aqui com o pai. Ele estava deitado debaixo da coberta. E na hora eu fiquei pra minha irmã, o que eu vou fazer? E eu era pequenininha. E eu lembrei que eu já tinha visto essa cena com a minha outra irmã. E eu falei, chegou a minha vez. E a minha irmã, cara, que coisa linda, né? Minha irmã do meio, ela virou e falou assim, eu não vou deixar ele fazer isso com você. Eu vou no seu lugar. Eu vou defender você. E ela foi no meu lugar. E ela foi no seu lugar. Chegou um dia que ela falou pra mim assim, eu não vou mais passar por isso. Eu vou denunciar pra minha professora. Inteligente ela, né? E ela falou, faz a mesma coisa pra sua professora do balé. E eu contei pra minha professora do balé tudo que eu passava e ela contou pra professora de português. Elas pediram a gente, foram na minha casa, pediram a gente pra dar pra elas. Minha mãe deu! A gente se abraçou no portão. E ai, a gente vai ser feliz agora, a gente vai ser feliz, a gente vai ser feliz e tal. E tchau, nunca mais eu vou te ver, mas a gente vai estar feliz. Aí família, que não serve pra muita coisa às vezes, fez uma reunião de família e mandou recuperar a gente. Pegaram a gente de volta. Minha irmã, como a minha irmã denunciou, a professora de português dela denunciou mesmo na delegacia. No dia da audiência, sabe o que aconteceu? Minha mãe disse que era tudo mentira. E a justiça muito falha, né? Ele saiu pela porta da frente. Não aconteceu nada com ele. Só que ali os meus tios falaram pra ela que ela tem que decidir a vida dela. Porque aí causou um efeito grande. E ela se separou do meu pai e foi morar num quarto-cozinha de um quintal que tinha outras famílias que era de tios afins. Dois tios solteiros, alcoólatras, moravam sozinhos. Uma tia que morava na frente. E a gente foi morar no meio. E a gente foi morar ali e falou, nossa, tipo assim, né? Oh, Deus, obrigado, né? Porque acabou. Começou outra parte. Esses dois tios começaram a nos assediar. E começou essa busca, esses dois tios meus, viu? Porque a gente começou a apanhar muito deles também. Eles batiam muito na gente. Sabe filho sem mãe, sem pai, assim? Que ninguém dá valor, vem um e tá, vem o outro amaldiçoa. A gente cresceu ouvindo assim, ó. As filhas da Vina vão ser tudo prostituta. As filhas da Vina vão ter tudo um filho de cada pai. Olha o que eu escutava. É muito pesado uma criança escutar isso, gente. Sim. É muito pesado, é muito traumático. É muito doloroso uma criança escutar isso. E eles começaram a bater na gente. Esses dois tios começaram a bater na gente. Minha mãe não fazia nada. A gente falava, mãe, o meu pai é assim, agora a gente veio pra cá. E ela falava, cala a boca. Vocês merecem. Suas raparigas. Meu Deus. Aí o banheiro era no quintal. Quantas vezes eu não queria tomar banho? Minha mãe batia. Por que eu não queria tomar banho? Porque tinha uma janela quebrada com um pano e eles abriam pra ficar olhando a gente tomar banho. E ela nunca fez nada. Sabe, por muito tempo, quando eu comecei a ficar adolescente, eu amaldiçoei muito a minha mãe. Desejava a morte dela. Porque eu nunca entendi por que ela nunca nos defendeu. Aí às vezes você julga uma pessoa, vai saber a história dela. É verdade. Faz todo sentido a pessoa ser restrita, fechada ao histórico de vida da pessoa. Tem gente que sai julgando todo mundo dentro da igreja. Aí fulano, cara feia, fulano. Vai saber, às vezes, o histórico da pessoa. Passando por isso, minha mãe sempre aceitando. Sempre aceitando tudo. Mas é porque eu falava assim, se ela morrer, eu caio no mundo, né? Sei lá. Enfim, sofrimento atrás de sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. Vergonha, fome, muita fome. Tinha uma tia minha, que eu morei uns anos depois na casa dela, me ajudou. Ela chama Rita. E ela andava com carrinho de feira, de um bairro pro outro, pra levar arroz, leite que dava na escola. A gente viveu muito tempo desse leite, de leve leite que dava na escola, pra nos ajudar. Passou o tempo, minha mãe foi ficando doente. Veia do coração entupida. Ela teve 3 infartos e 2 derrames, com 20 e poucos anos. Eu já comecei a ficar na casa de um, na casa de outro, porque ela vivia internada. Lembra que eu te falei que a mãe do meu pai era do candomblé, fazia trabalhos e fez trabalhos pra ela e diagnosticou a morte dela? Com 20 e poucos anos, infartada, com alguns infartos, teve AVCs, sequelada, metade do corpo sequelada. E aí ela foi tendo... Naquela época não existia depressão, então ela tinha depressão. Ela pedia pra morrer, ela falava isso pra mim. Eu falava assim, não, porque como que eu vou fazer da minha vida? Se você morrer, já tá difícil. E esses 2 tios, um tava vindo do bar, tropeçou numa pedra e morreu na hora. Sabe o que eu falei? Graças a Deus, um a menos pra me abusar e me bater. E aí ela ficava, ele vai me levar. E eu falava assim, mas como que o morto vai levar uma pessoa que tá viva, né? E eu não conhecia Jesus. E eu falei, quem vai levar ela? Não sei. Alguém vai carregar ela pra algum lugar e ela vai me deixar aqui. E eu falei pra ela, não me deixa não. Porque você sabe, você conhece a sua família. Você sabe quem você vai deixar aqui? Eu vou me lascar. Eles vão judiar de mim, eu não tenho, como que eu vou morar sozinha? Ela, alguém vai te ajudar, Deus vai te ajudar. E nunca mais voltou. Ali foi piorando, aí descobrimos que estava com leucemia.
Aí, coração muito duro, mão de pedra, muito rancorosa, muito amargurada, porque não foi curada lá atrás do que aconteceu com ela. Não passou processo de cura. Ninguém apresentou pra ela um Deus que restaura, cura e liberta e leva pra morar no céu. Hoje eu entendo que todo sofrimento é pra um propósito. Sim. E alcançará tantos outros propósitos. Aí minha família começou a frequentar a igreja. Uma tia começou a frequentar a Batista e conheceu uma missionária. E minha tia falou assim, eu vou levar a missionária lá pra ela aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus no leito. Minha irmã precisou ir lá, a mais velha, pra se reconciliar com ela. Minha irmã foi num dia, no outro dia, ela desceu à sepultura. No dia do aniversário dela. Chegamos com bolo, chegamos com tudo lá no hospital. Ela falecida. Ali eu falei, ai, tô lascada. Ai, o que vai ser de mim? Comecei a passar necessidade. Ninguém queria pegar, porque quem quer pegar uma adolescente de 13 anos? Problemático. Quem quer? Ninguém quer. E você ficou sozinha? Fiquei sozinha. Aí comecei a passar fome. Nenhum irmão ofereceu de me pegar. De morar com eles, nenhum. E tentei primeiro suicídio. Tomei muitos e muitos remédios. Porque eu falei, eu quero morrer. E eu pedia pra morrer todos os dias. Porque eu falei assim, ela pediu. Alguém levou ela. Também quero morrer. E eu comecei a ter revolta contra Deus. Comecei a me revoltar muito contra Deus. Porque eu falava, se você existe, Deus, cadê você? Cadê você? Mentira, você é ruim, você é maldoso. Então eu comecei a brigar contra Deus. Você não existe, você é ruim. Não, eu não quero que ninguém fale de Deus pra mim. Ninguém pode abortar um propósito de Deus. Ninguém pode abortar um sonho de Deus. Eu fui um sonho de Deus e ninguém pode abortar. O inferno não tem poder de abortar você e eu, porque nós somos sonhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus neste estúdio. Sinto Deus neste lugar. Quando o médico, ele vira e ele fala assim, ó, não morreu, deixa ela carregar, não vamos prender ela. Porque antigamente, Gildo, não sei se você sabe, quando a pessoa cometia um aborto assim, mal resolvido, ia pro hospital, já saía presa do hospital. Por quê? Porque ele falou assim, já que ela não morreu, ela vai carregar o peso de carregar uma criança toda sequelada, porque ela usou um medicamento antigo. Ele disse assim, ó, ela vai ter muitos efeitos colaterais na gravidez inteira e essa criança vai nascer sequelada. Olha o diagnóstico que a medicina me deu quando eu nem sabia quem eu era. Tem horas que dá tudo errado mesmo. Tem horas que é pra dar errado pro homem, mas pra Deus. Aleluia. Esquece. Caiu por terra, né? Vomitei ali no balde, orou. Voltei pra casa, fiquei ainda dias e dias e dias mal. E essa tia Eliane cuidando de mim com muito amor. Me recuperei, voltei tudo de novo pra balada, rolê e homem. E chegou no carnaval, eu falei, eu quero viajar. Ela falou, não vai, que eu tô sentindo de você não viajar. Porque essas tias minhas começaram a se envolver com as coisas do Senhor. Começaram a entender que é reino espiritual. E eu fui, né? E vamos pra festa dos caras. Eram os mano, né? Envolvido no crime e tal, droga. Então, eu só bebia, né? E aí começou a vira de cachaça 51 com um limãozinho. Um monte de menina. Eles falavam, você, vem. Aí eu falava assim, o que é que eles querem? Aí elas, por que eles estão chamando você? Eu, não sei. Mas sabe aquele gelo no coração? E eu entrei. Quando eu entrei, eles falaram assim, ó, cala a boca, não fala nada pra ninguém. 7 jovens ali me abusaram sexualmente. Eu pensando assim, por que, Deus? O que eu fiz? Tá todo mundo curtindo, tá todo mundo bebendo. Por que? O que eu fiz? E aí, no final, eles falaram assim, olha, vamos matar ela, porque quando subir, vai dar problema pra gente. Pegaram ali uns garfos de churrasco e começaram a me furar com aquilo. Começaram a me machucar com aqueles garfos de churrasco desse tamanho. Olha a fúria do inimigo com a minha vida. Eu já tinha sido furada pelos garfos de churrasco. Eles falaram assim, ó, vamos enforcar ela, joga no mar, aí fala que se afogou, fala pras meninas também contar e apavora todo mundo. E quando esse menino ia fazer isso, Deus sempre vai usar alguém, né? Levantou um e falou assim, não, pelo amor de Deus, ela não... Aí os meninos, ela não tem família. Olha como o inimigo gosta de aproveitar as nossas debilidades, deficiências. E aí o menino falou assim, não, porque vai, que a prima dela vai atrás, que minha prima que andava com esses mano, né, eram os mano, vai atrás, vai dar mó B.O. pra nós. Mas é o seguinte, deu um tapão na minha cara, além eu já tinha sido abusado pelo 7. Ele deu um tapão na minha cara e falou assim, ó, você vai ficar viva, sua cachorra, você vai ficar viva. Mas se você falar pra alguém, a gente vai matar você aos pedacinhos. Meu Deus. Então você cala a boca e fica quieta. Quando eu cheguei no portão, a minha tia, eu virei pra ela, falou assim, e tia, eu já sei o que aconteceu. Às 3 horas da manhã, Deus me acordou, mandou eu dobrar o meu joelho e falou, a Sheila agora está descendo a sepultura. A minha tia, também vocês querem ir pro mundo? E depois querem ir pra igreja, ficar manifestando. Eu manifestei demônio 1 ano. 1 ano. 1 ano. Ó a vida que eu tinha.
Olha o histórico de vida. Você acha que ele queria me deixar? E manifestando demônio. E manifestando demônio. E manifestando demônio. E eu falei, já tô cansada dessas irmãs puxar meu cabelo. Essas irmãs não sabem tirar o demônio de outro jeito, não? Essa de um curso. Aí minha tia, cala essa boca. Você vem cheia de cão pra igreja, as irmãs têm que ficar lutando com os cão. Você ainda quer reclamar. Eu falava, mas por que tem que puxar meu cabelo, meu Deus do céu? Começamos o processo. Não queria. Então já tinha passado aí por 2 abusos. Abuso do pai. Esse estrupo, que eles foram vários. Tava muito machucada. Todas as tentativas de suicídio. Depressão incubada, tristeza incubada, ninguém conseguia curar, que ninguém entende a nossa dor, tem horas, né? Sim. Você quer alguém, você até quer alguém, né, pra te ajudar, mas é tão surreal. São dores tão no profundo da sua alma. Só o Espírito Santo pra curar. Passou, não quis Jesus, continuei manifestando, continuei acontecendo. E cada vez mais me aprofundando no mundo. E a prostituição começou na minha vida, viu? E aí eu ficava com um. E sabe o que? Eu voltava e chorava, porque eu falava, por que eu fiz? E eu ia pra cama. Eu tenho relação sexual. Aí eu voltava e falava, que ruim, por que eu fiz isso? Por que eu faço isso? Eu não sei por quê. Espírito de pombagira na minha vida. Ela começou a apresentar pra mim. Ela começou a se martirizar e falar assim, eu te uso, eu vou te dar homem, vou te dar dinheiro. E ela começou a conversar comigo. E eu ia pra igreja. E ela pediu pra mim fazer um ritual pra ela e eu fiz. Pra eu ter homem e dinheiro. O que ela se materializou e falou, ó, oferece assim, isso pra mim, assim, tal lugar, assim. Realmente. Homens vindo atrás de mim, tudo que era homem e tal. Só que assim, eu ia, ficava, a pessoa queria namorar comigo, mas eu não queria namorar. E eu comecei a me prostituir. E eu comecei a prostituir minhas amigas. Eu vou levar vocês, mas tem que ficar com os caras, assim. Hoje eu discipulo pessoas pro reino, glória a Deus. E aí eu voltava e eu falava assim, mas o que eu tô fazendo? Porque era ruim, porque é ruim. É o diabo usando, porque assim, eu aprendi, Zilda, que o diabo ele vive, se mantém de quê? Você sabe do quê? De glória, fama, sucesso. Ele pode vir se prostituir? Não. Então ele tem que usar quem? Um corpo. Um corpo vazio. Isso. A gente é isso. Que ele usa as Um pessoas. corpo vazio, um cavalo. E aí um dia eu fui pro culto. E nisso que eu fui pro culto, Deus já veio me revelando. O demônio começou a se manifestar. E ele começou a me levar. E eles perceberam. O diabo tá matando ela. Eu comecei a cair, comecei a ficar gelada. E aí ele pegou a minha mão e fez assim, ó. Deitou. Aí a pastora foi colocar a mão em mim pra expulsar os demônios. O demônio começou a acusar o pecado das pessoas. Tira a mão de mim. Quem é você? Você fica com o seu genro, se prostitui com ele. Ela tirou a mão, todo mundo se olhou, eles se olharam. Daqui a pouco vem o genro dela. Tira a mão de mim, beberrão. Você se prostitui com a sua sogra. Começou a se revelar. Começou a contar a verdade. Tudo ali pra eles. Aí, minha tia, que era dona da casa, não teve coragem de colocar a mão. Ela já começou a ver. O meu tio foi colocar a mão. O diabo falou pra ele, vai, seu noveleiro, vai assistir novela que enquanto eu trabalho na sua casa, na sua vida. Ele começou a ter mini infarto, começou a passar mal. E todo mundo colocou a mão, o diabo acusou todo mundo. Não tinha nenhuma pessoa. Horas. O diabo ficou ali trabalhando. E assim, enquanto isso, eu via o meu velório.